5 minutos de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming. Daqui a pouco tem o podcast desse programa, né, para todas as plataformas, e logo mais às 17 horas a reprise no canal da Plena TV. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, né? Oferecimento também da Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Hoje recebendo o deputado estadual do PT, Valdec Carneiro, conversando ao vivo conosco, o jornalista Luísio Abreu Barbosa, que eu chamo de volta nesse bloco agora. Luísio. Valdec, a gente tem um grupo de WhatsApp, hoje todo mundo tem um grupo de WhatsApp, o programa também tem, né? E foram feitas algumas perguntas aqui. Você sempre coloca aqui o link do entrevistado do dia seguinte, no dia anterior, né? E vou começar esse bloco para falar sobre a LERJ, situação estadual, sendo um pouco de campus. Vou começar aqui com uma pergunta e um comentário do reitor da UENF, que a gente já citou aqui, o Raul Palácio. Meu caro Valdec, prontamente agradecer o trabalho que você, à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, faz em defesa da ciência e das universidades estaduais. Como presidente da comissão, como parlamentar e como professor universitário, qual seria a sua opinião do PL que propõe a volta das aulas presenciais em independência da condição de risco em função da pandemia? Vou dar um abraço para o professor Raul Palácio, que é um querido amigo, né, e que faz um esforço de trabalho ao lado da vice-reitora, professora Rosana, muito qualificado, que chama muita atenção da comunidade acadêmica do Rio de Janeiro. E sobre a questão que ele levanta, inclusive fiz esse debate ontem na Assembleia. De fato, é um projeto de lei apresentado pelo deputado Brazão, que propõe que as atividades presenciais nas escolas, as aulas presenciais, ocorram e jamais sejam interrompidas, independentemente de qualquer situação de risco. Inclusive, o texto fala isso, o texto do projeto tem um artigo que fala exatamente isso. Quer dizer, em nenhuma circunstância, as aulas presenciais devem ser interrompidas. Eu considero esse projeto uma temeridade, e fiz essa discussão assim ontem no plenário virtual da Assembleia, porque eu entendo que o direito à educação, que é um dos direitos fundamentais inscrito na Constituição, a escolaridade é obrigatória no Brasil, dos 4 aos 17 anos, tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado, que isso é realmente muito importante. Entretanto, né, a defesa do direito à educação não pode ser, digamos, afirmada sob risco, né, sob risco de colocar em situação grave, profissionais da educação, estudantes e suas famílias, sob o risco à saúde e à vida dessas comunidades escolares. É isso que quero dizer. Por isso, eu acho que é muito importante levar em conta, né, aquilo que as autoridades sanitárias estaduais já estão fazendo há algum tempo, que é a divulgação, né, de um mapa de risco que dá conta da curva epidemiológica da pandemia em diferentes territórios, né? E eu, por exemplo, apresentei um projeto de lei nesse sentido, que algumas variáveis que têm que ser levadas em conta. Em primeiro lugar, é essa. Nós temos que saber, com base no Código das Bandeiras, né, que é o código que identifica, e é uma codificação divulgada pela autoridade sanitária estadual, né, onde estão as cidades, os municípios com risco baixo, com risco muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. A situação do Rio de Janeiro nesse momento é muito séria, a região metropolitana em particular. Os municípios como um todo estão com risco alto ou muito alto, bandeira vermelha ou bandeira roxa, entre outros municípios, né? A situação de Campos é difícil também, muito difícil. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, quando os municípios estiverem com bandeira vermelha ou roxa, eu acho que deve ser impossível a atividade, inaceitável a atividade presencial nas escolas. Quando os municípios estiverem com bandeiras mais moderadas, aí sim é possível considerar as aulas presenciais, desde que se assegure a imunização dos profissionais da educação e que sejam observados também os protocolos de sanitização nos ambientes escolares. Porque o que é curioso, Cláudio e Aloysio, a pandemia, infelizmente, já completou um aniversário. Já faz mais de um ano que ela se abateu sobre nós aqui no Brasil, desde a primeira morte.
O que é curioso observar é o seguinte: tem algumas prefeituras por aí que estão forçando a barra para ter aulas presenciais e que não fizeram o dever de casa ao longo desse ano em relação, por exemplo, aos protocolos de sanitização das escolas. É muito curioso. E olha que tem governos, vários, de continuidade. Ou o prefeito foi reeleito em 2020, ou um quadro, né, um agente político apoiado pelo prefeito anterior se elegeu. Né? Então, assim, eu me refiro sobretudo a esses governos de continuidade, que estão, portanto, já governando, administrando as cidades há algum tempo, foram surpreendidos, como todo mundo, pela pandemia, tiveram um ano para adotar procedimentos e protocolos de sanitização das escolas, não fizeram nada ou quase nada, e agora alguns deles querem forçar a barra para as aulas presenciais. Eu sou completamente contrário que isso aconteça, notadamente em municípios com bandeira roxa e bandeira vermelha, e nos municípios em que as bandeiras forem mais moderadas, eu acho que é possível cogitar as aulas presenciais, desde que se associe essa decisão com a imunização dos profissionais da educação e com o cumprimento de protocolos de sanitização, de higienização e distanciamento social nas escolas. Até porque, para quem não conhece escola, né, essa é a minha praia, digamos assim, as escolas, o cotidiano escolar é feito de pequenas aglomerações. Né? A escola é, antes de mais nada, lugar de socialização. Antes de ser lugar de transmissão de conhecimento, e é muito importante que ela cumpra esse papel também, ela é, sobretudo, um ambiente de socialização entre crianças, adolescentes, jovens, profissionais, enfim. Então, ela é necessariamente construída no cotidiano por pequenas reuniões, pequenos agrupamentos, são os alunos que se agrupam, são os profissionais que se agrupam, são os profissionais e alunos que se agrupam. Então, assim, é impossível. Só quem não conhece escola cogita ser possível que as pessoas possam trabalhar e estudar na escola de maneira robótica, distanciada. Isso não funciona assim. Por isso que, sem contar um outro elemento, mesmo que as escolas pudessem assegurar o máximo de distanciamento social, o máximo de higienização e sanitização, ainda tem um outro fator. Quando as escolas funcionam, né, o fluxo de pessoas nas cidades aumenta significativamente. Nós todos comentamos, né? Quando, por exemplo, tem período de férias ou de recesso escolar, a gente fala assim, olha como melhorou o trânsito, né? Está mais fácil, né? É sempre assim, lógico, porque nós estamos falando de um número expressivo de profissionais, de alunos, de responsáveis, que passam a circular diariamente em função das demandas do cotidiano escolar. Ora, o que isso vai significar? Uma pressão maior nos transportes públicos, que são os dos principais, se não o principal vetor de transmissão da pandemia. Nós não conseguimos resolver na região metropolitana do Rio de Janeiro, em vários municípios fluminenses, o problema do transporte público, né? Na região metropolitana é um caos, né? Transportes superlotados ao longo de toda a pandemia, seja o ferroviário, seja o rodoviário, enfim. Então, assim, além das questões relacionadas ao contexto escolar, tem ainda também esse elemento que me parece muito significativo, que é ampliar muito a circulação de pessoas, muito mais gente no transporte público. Por isso que eu acho que esse projeto é um projeto temerário. Eu sou contra esse projeto, já me manifestei sobre ele, apresentei inúmeras emendas, e além disso eu tenho um outro projeto de lei, que é na linha oposta, que fixa diretrizes, que também tem uma coisa, sabe, Aloysio e Cláudio, a sociedade também fica muito perdida, não é? Porque aí tem um prefeito que decide assim, aí tem uma decisão judicial assado, aí tem uma liminar, aí cai a liminar, enfim, é preciso ter um parâmetro claro, para que toda a sociedade leia e entenda quais são as regras e diretrizes que ela deve cumprir. É o propósito do meu projeto. Meu projeto fixa diretrizes baseadas nas curvas epidemiológicas, baseada no código de bandeiras, enfim, então, para que haja digamos, uma orientação comum aos 92 municípios fluminenses. E, claro, sempre que houver conflito entre normas locais e normas estaduais, seja um decreto do governador, seja eventualmente uma lei estadual, seja uma lei municipal, um decreto do prefeito, o STF já pacificou esse tema. Quando houver conflito entre normas de diferentes instâncias, prevalece aquela norma com o conteúdo mais restritivo. Foi isso que disse o STF. Portanto, também tem isso. Se houver eventualmente algum tipo de antagonismo, de diferença entre uma norma e outra, vai prevalecer aquela que é mais ciosa, é mais zelosa em relação aos protocolos de distanciamento social. O que pautou para esse bloco, Valdec, o afastamento do governador Wilson Witzel e uma avaliação do governo Cláudio Castro. Seu vice, né, e com o afastamento dele, assumiu
o governo do Estado. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o governo Witzel, o afastamento dele, e o que você viu até agora do governo Cláudio Castro. Então, é claro que a minha manifestação aqui sobre o tema do afastamento do Witzel, ela sofre uma limitação pelo fato de eu ser o relator do processo de impeachment do Tribunal Especial Misto, né? Nós tivemos na semana passada, como vocês souberam e cobriram, o final da etapa instrutória do processo de impeachment. Nós ouvimos novamente, agora sem o sigilo que pesava sobre a sua colaboração premiada, ouvimos novamente o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, e em seguida fizemos o interrogatório do acusado, o governador afastado Wilson Witzel. Com isso terminou a fase instrutória e agora nós estamos na etapa de apresentação das alegações finais pelas partes. A acusação já apresentou e a defesa tem o seu prazo correndo para apresentar essas alegações finais. E depois eu preparo o meu voto que vai ser levado ao tribunal. O que eu entendo desse processo, sem naturalmente antecipar qualquer elemento do voto, que eu ainda estou elaborando e refletindo, e preciso também ouvir as alegações, ler e analisar as alegações finais da defesa, que as da acusação eu já examinei, eu percebi o seguinte: o processo de impeachment, como nós sabemos, não é um processo penal convencional, né? É um processo político-jurídico, digamos assim. E, consequentemente, ele sofre muita interferência, né, da conjuntura e da correlação de forças políticas. Eu acho que o governador Wilson Witzel se elegeu em 2018, e não falo isso depreciativamente, como um azarão, né? Era o que ele era politicamente, e isso, insisto aqui, não estou depreciando, mas ele era um azarão, era um outsider na política, né, que se elegeu na esteira daquela onda, a meu ver, ultraconservadora, reacionária, de extrema-direita, que tomou conta das eleições de 2018, e ele se elegeu, inclusive, na esteira do bolsonarismo, né? E passou o primeiro semestre de 2019, né, primeiro semestre de seu governo, governando, em boa medida, dentro da agenda bolsonarista, né? A partir do segundo semestre de 2019, começa a haver entre eles um distanciamento primeiro, né? Divergências pontuais que vão surgindo, a ponto de se tornarem, no primeiro trimestre de 2020, já tinham se tornado praticamente desafetos. O Witzel... Valdec, foi uma entrevista, o estopim, que o Witzel deu a André Sadi na Globo News, afirmando que poderia ser candidato a presidente. A partir dali começou. Era o que eu ia falar. Ele começa a se colocar como possível candidato a presidente da República. Aqui entre nós, cada um tem um sonho que quer ter. Ninguém tem que interferir nisso. Mas, assim, é estranho que um governador, que mal tinha completado um semestre de governo, né, já comece a falar em candidatura presidencial. Mas, certamente, isso contribuiu para acirrar, né? Foi assim, um rastilho de pólvora, né, na relação entre os dois, né? A gente já observava, eu era da bancada de oposição ao governo Witzel, e já observava que ele tinha muitas dificuldades na relação com o parlamento, né? Dificuldade, né? Tinha um estilo muito talvez um pouco prepotente, enfim, talvez sem compreender bem, sobretudo no modelo brasileiro, né, a importância do diálogo, da interlocução entre o executivo e o legislativo. Tem governante que não entende bem isso, acha que chefiar o poder executivo significa estar dotado de um poder assim inexpugnável, enfim. Então, talvez tenha sido o caso dele, não posso afirmar, mas o que eu posso afirmar é que as relações com o parlamento eram bem truncadas, e o que se revelou claramente quando o processo de impeachment começou a prosperar na Assembleia. Repare que o presidente da Assembleia Legislativa, o André Siciliano, sequer usou a prerrogativa que lhe cabe como chefe do Poder Legislativo de decidir discricionariamente se abre ou se não abre o processo. Vocês se lembram que ele preferiu compartilhar essa decisão com o conjunto do parlamento. Ele poderia ter, prerrogativa do presidente do Legislativo, vocês sabem disso, diante de um ou vários pedidos de impeachment que sejam protocolados, decidir se abre ou se não abre, ou se engaveta, se arquiva. O André entendeu que não deveria fazer uma coisa nem outra. Pois não? Não, pode falar. Ele buscou um terceiro caminho, que foi submeter ao parlamento aquele pedido. E aí o resultado foi surpreendente.
talvez inédito na política, que 69 parlamentares em 70 não votaram pela abertura do processo de impeachment. Só não foram 70 parlamentares, porque o nosso querido Joãozinho Peixoto estava adoentado, já estava internado nessa época, me parece, e não pôde participar do processo de votação. Então, assim, ou seja, isso revelou uma fragilidade política muito grande. E aí, esse é um aspecto. E o outro aspecto são os dossiês que constituem o objeto da acusação, né? Basicamente dois temas, 2 capítulos da acusação, digamos assim. Um é a chamada reabilitação ou requalificação de uma OS chamada UNIR, que havia sido desqualificada por decisão conjunta da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria da Casa Civil, com base em pareceres técnicos dessas secretarias, e que o Witzel, de maneira discricionária e contrariando as decisões de técnicos e gestores de seu próprio governo, decidiu requalificar. E o outro capítulo da acusação é a contratação de outra OS chamada IABAS, né, que era gestora, inclusive, e com problemas, né, no hospital de Saracuruna, ali em Caxias, Adão Pereira Nunes, e que foi contratada para um dossiê milionário, um contrato de mais de 800 milhões de reais para gerir os hospitais de campanha, que foram aquela tragédia administrativa e sanitária, porque os hospitais de campanha praticamente não vieram à luz. Veio à luz o do Maracanã, com limitações, o de São Gonçalo com limitações, mas, assim, os 7 hospitais de campanha prometidos, ao fim e ao cabo, não aconteceram, a rigor. Então, são esses 2 temas da acusação, e a gente precisa interpretar se tanto na reabilitação discricionária e monocrática da UNIR, quanto na contratação do IABAS, que deu no que deu, se houve por parte do governador, enfim, quebra de decoro ou atitude indigna do exercício do cargo de governador do Estado. Esse é o objeto da acusação e é o desafio que nós temos pela frente, os membros do Tribunal Especial Misto, até o julgamento final. Só para deixar claro que o campista se lembra muito bem disso, porque o hospital de campanha também existiria aqui em Campos, começou a ser montado ali a tenda chegou a ser armada, né? Aqui na 20 de Março, no entorno da 20 de Março, à sua beira, em frente ao Shopping 28, que é um shopping conhecido da cidade, e, quer dizer, contávamos com ele, e nunca foi aberto um leito, não chegou a se montar a equipe, nunca foi entregue, né? Então, para o campista também é uma coisa de memória dolorosa. Só para fazer esse ponto. E o governo Cláudio Castro, como é que você está vendo? Então, o Cláudio é uma situação, digamos, que caiu no colo dele, né, por assim dizer, usando uma expressão popular. Né? O Cláudio foi assessor parlamentar lá na Assembleia Legislativa, tinha tentado a eleição de vereador em 2012, não logrou êxito. Em 2016 ele conseguiu ser vereador na capital, muita relação com o deputado Márcio Pacheco, que foi líder do Witzel e agora é líder do Cláudio Castro, né? Deputado com que eu me entendo até particularmente bem, enfim. E o Cláudio então virou vereador, e na eleição, na montagem da chapa para governador em 2018, o Witzel se candidatou pelo PSC, como vocês sabem, né? E na montagem da chapa, certamente quadros como o próprio Márcio Pacheco, que iam disputar a reeleição para deputado, provavelmente não quiseram, né, se arriscar numa vaga de vice-governador, numa chapa que àquela altura aparentemente teria muito poucas chances. E isso acabou acontecendo, entre aspas, sobrando para o Cláudio Castro, que era vereador, né? Se eventualmente a chapa fosse derrotada, ele seguiria o mandato dele, né? Bom, e foram eleitos no segundo turno contra o Eduardo Paes. E o Cláudio tinha e tem uma vantagem em relação ao Witzel no diálogo com a Assembleia Legislativa,
que é o fato de já ter uma convivência na Assembleia Legislativa. Eu insisto aqui, ele era assessor parlamentar, chefe de gabinete de um deputado estadual, convivia na Assembleia. A gente se encontrava com o Cláudio, assim, em reuniões, no plenário, enfim. Então, é claro que isso tem um elemento facilitador das relações ali. Agora, por outro lado, o Cláudio está, a meu ver, fortemente vinculado, vem se vinculando cada vez mais, né, à agenda, né, e as orientações políticas do bolsonarismo, né? É um caminho que ele está trilhando, né? As suas decisões, as suas posturas, enfim, revelam, denotam que é um campo que ele pretende abraçar, inclusive para uma eventual candidatura à reeleição no ano que vem. Aliás, ele já deu declarações, a meu ver, inclusive desnecessárias e extemporâneas, porque em plena pandemia, com tanto problema, sinceramente, eu não sei se a população fluminense está querendo saber agora, qual vai ser o palanque presidencial do governador no ano que vem. Acho que não é o tema que mais preocupa o cidadão fluminense, certamente. Mas, ainda assim, ele andou se manifestando em jornais de grande circulação sobre as suas preferências presidenciais em relação ao Jair Bolsonaro. Ou seja, então me parece que do ponto de vista político-administrativo, ele pretende organizar o seu governo cada vez mais em sintonia com a agenda, com as diretrizes, com as ideias que organizam o desastroso governo Bolsonaro, na minha opinião. Perguntas aqui no grupo. Tem a pergunta de Adriana Lima Gonçalves, como você é educadora. Qual a sua avaliação sobre a condução do governador durante a pandemia? Cláudio Castro. Então, acho que hesitante. Acho que um papel que ele poderia cumprir, eu acho que ele tem dificuldade de cumprir, e sobretudo na ausência de uma coordenação nacional do enfrentamento à pandemia, já que o Ministério da Saúde, como já dissemos agora no início da entrevista, não teve capacidade, não tem tido capacidade de cumprir esse papel. Acho que o governador podia cumprir um papel, digamos, mais articulador, mais coordenador, pelo menos, acho que do estado todo, é claro, mas notadamente no âmbito da região metropolitana, né, que concentra 70% a 75% da população do estado, enfim. Houve, inclusive, propostas nesse sentido, que partiram do prefeito Axel Grael e do próprio prefeito do Rio, e que ele acabou, de certa maneira, rechaçando, né? Sem contar que acho que ele até se justificou, enfim, apresentou um pedido público de desculpas, mas soou muito mal, acho que repercutiu muito mal quando o governador, numa determinada sexta-feira, vem a público, né, e faz um apelo à população do Rio de Janeiro para que fique em casa, se mantenha distante de festas, de aglomerações, enfim, e 2 dias depois ele mesmo promove uma festa particular em celebração ao seu aniversário. Isso repercutiu muitíssimo mal, que mostra um certo grau de hesitação, né, na condução da pandemia por parte do governador. Sem contar que eu acho que aquele período que foi classificado, a meu ver, de forma indesejável e inadequada, de feriadão, foi também um momento complexo, porque, primeiro, nós tinha que ficar consignado, tinha que ter ficado muito claro que aquilo ali era um período de bloqueio, de emergência sanitária, né? Jamais feriado, né? Acho que falar de antecipação de feriados, né? Porque, na verdade, no imaginário popular, nas representações que nós temos sobre o que é feriado, o que é, Aloysio e Cláudio? Para todo mundo, feriado é um momento de lazer, descontração, folga, viagem, passeio. Era tudo que a gente não estava propondo, ao contrário, né? Era um período emergencial sanitário, era um bloqueio sanitário. Isso não ficou claro também para a população fluminense. Enfim, então, eu acho que eu classificaria como... Não é fácil gerir, eu estou dizendo que ele tem um problema simples de resolver, mas acho que, de modo geral, a sua condução é, no mínimo, hesitante. Perfeito. São 8h29, deputado, o tema já é a avaliação, né, do governador, então, Cláudio Castro. Eu vou pedir licença, vou, né, pedir a gentileza de retornar lá só no caso do governador afastado, o Witzel
E aí vem uma pergunta, porque, né, tudo pode acontecer, depende, né, dessa questão do andamento, tanto da CPI quanto do julgamento. O senhor acredita no retorno dele, sei lá, numa escala de 0 a 10, eu não sei se o senhor é bom em notas aí, como, né, o Luiz já afirmou aqui, professor, tem formação em Sorbonne, na França, não é, né, é pouca coisa não. Então eu gostaria de uma avaliação do senhor da possibilidade da luz do fim do túnel, e aí eu vou pegar a frase da Luiz de novo, não ser uma locomotiva. Você acha que ele tem chance de retornar ou é carta fora do baralho nesse processo de retorno? Olha, é difícil fazer uma avaliação precisa. Tem algumas questões que chamam a atenção nesse processo, alguns enigmas. Por exemplo, eu sou o relator, estou lendo tudo que posso ler sobre o processo. Certamente os membros do Tribunal Misto também, tanto deputados quanto desembargadores, estão com a mesma atitude, com o mesmo zelo e cuidado, mas eu ainda não consegui entender como que o Estado tem relações contratuais, comerciais, com organizações sociais na área da saúde, e ninguém sabe bem dizer quem são os dirigentes dessas OS. É um verdadeiro enigma. Ninguém sabe bem, não é? Especulam-se quem são os dirigentes, mas assim, não se tem clareza sobre isso. É estranho. Quando a gente estabelece alguma pactuação comercial ou de outra natureza com uma outra parte, a primeira coisa é a gente saber quem é a contraparte, né? Isso é estranho, porque é um verdadeiro enigma saber quem são os dirigentes, os donos, os gestores, os executivos que comandam essas OEs. Não se sabe bem. Um outro enigma que é interessante e desafiador é sobre quem tomou a decisão formal de contratar a IABAS para aquela gestão desastrosa dos hospitais de campanha. O ex-secretário de Saúde diz que não foi ele. O ex-governador diz que não foi ele, né? Uma decisão de tão grande monta, valores elevadíssimos, de grande repercussão midiática, um tema sensível, porque as famílias fluminenses já estavam sofrendo, já estavam perdendo entes queridos naquela época, então, e não se sabe bem quem tomou a decisão, né, quem deu a ordem, né? Como se diz naqueles clássicos filmes, né, do Poderoso Chefão, quem deu a ordem, né? Quem decidiu. É estranho. Um terceiro enigma. Teve um personagem na Secretaria de Estado de Saúde, que era o subsecretário executivo Gabriel Neves, que ficou lá um período, que pelo visto mandou e desmandou lá, mandava mais que o secretário. Ele que tomava decisões sobre contratações, ele que definia quem ia ser pago, quem não ia ser pago. Quando se montava a comissão de sindicância, eram montadas só com pessoas ligadas a ele. Enfim, então, e as pessoas não sabem bem dizer quem indicou esse cara para lá. É outro enigma. Quem foi que indicou o subsecretário executivo de saúde, Gabriel Neves, para ocupar essa função? Quem indicou? Veio de onde a indicação? Também não se sabe. Então, assim, ou seja, é um processo complexo. Por isso que é uma avaliação difícil de ser feita. O único parâmetro que a gente tem, Cláudio, não sei se respondo, é que são 10 membros do Tribunal Especial Misto. 10 membros. Né? E são necessários 7 votos para que o impeachment seja aprovado. Não é? Um afastamento definitivo, portanto, do governador. Desses 10 membros, 5 são deputados. 5 são deputados. E em todas as etapas no Poder Legislativo, em todas as etapas na LERJ, os deputados votaram sempre pelo prosseguimento do processo de impeachment. Então, assim, isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer que os deputados já têm um voto definido? Não estou afirmando isso aqui, mas olhando o retrospecto dos votos na Assembleia, o Witzel começou o Tribunal Especial Misto provavelmente em desvantagem. Se conseguiu reverter, se as oitivas, né, de testemunhas, se o seu interrogatório, se os documentos juntados aos autos reverteram essa desvantagem, isso a gente tem que aguardar o julgamento final para saber, mas de qualquer maneira é uma situação difícil. Eu acho que o governador enfrenta um processo delicadíssimo. Perfeito. Desculpa, pode falar, desculpa. Não, quer complementar aí? Não, por favor, pergunta sua, vai lá. Não, só com relação ao empate. No caso, são 10 do Tribunal Misto
Quem é que desempata? Caso venha acontecer, é o Tribunal de Justiça ou o presidente da Alerj? Não, esse processo já saiu do âmbito do Poder Legislativo. Ah, sim, sim. Já não volta mais para o Poder Legislativo. E também não há empate, porque, na verdade, empate pode até haver. No Tribunal Misto, O placar que resolve é se tem 7 votos ou não pelo impeachment. Né? Se, por exemplo, se houver 6 votos, o impeachment não se consolida. Entendeu? Então, desses 10 votos, 7 tem que ser pelo impeachment. Então, assim, empate até pode haver, mas se for 5-5, aí já não tem. O governador não será destituído. Então, é nesse sentido. Entendi. Não. Perfeito. Aloysio. Não, só para ficar atento à leitura de sinais. Alguns podem ser até involuntários, mas o choro de Witzel, né, publicamente, e você, Valdec, talvez logicamente que não houve dolo, mas você se referiu a ele como ex-governador. Então, ao adotar o prefixo junto com o choro dele, me parece que é uma coisa difícil de voltar. Né? Então, eu tenho me referido a ele como governador afastado. Se falei ex-governador aqui, mas assim, é um governador afastado. Ele tanto é assim que eu dei um voto que incomodou a defesa, mas eu achei justo, o tribunal me acompanhou, quando lá atrás eu entendi que por estar afastado do exercício do cargo de governador, ele não fazia jus à residência oficial no Palácio das Laranjeiras. Né? Isso foi controvertido, mas eu, assim, lendo os textos legais que fundamentam o uso do Palácio das Laranjeiras, fica muito claro que ali é a residência de quem está chefiando o Executivo Estadual. Ele está afastado dessas funções e, portanto, não fazia jus àquela residência oficial. Uma outra coisa, e no debate lá no tribunal isso apareceu, porque a defesa alegou, sim, mas e os dispositivos de segurança, que não sei o quê? Eu falei, não, eu não estou tratando disso. Eu acho que o Estado, sempre achei e continuo achando, que o Estado do Rio de Janeiro deve garantir ao governador afastado os dispositivos de segurança a que ele faz jus, né, independentemente do seu local de residência. Né? Se ele estivesse morando no Palácio das Laranjeiras como governador, se ele estiver na sua casa no Grajaú, enfim, eu acho que esses dispositivos têm que estar assegurados. O meu questionamento era sobre o local de residência, porque quem não está governando não pode, na minha opinião, ocupar a residência oficial do governador. Mas ele é um governador afastado, né? Ele é um denunciado nesse processo, né? Ele está recebendo proventos do governador reduzidos, né, por decisão do Tribunal Especialmente, mas tem proventos que ele segue recebendo, ainda que parcialmente, mas, de fato, ele não é ex-governador, ele é um governador afastado, né? Se será ex-governador ou não, isso vai depender da decisão. Bom, ex-governador ele será um dia, é claro, mas se essa designação será antecipada, isso vai depender do julgamento final do tribunal. Não, só falei porque você usou a expressão, não falei que pode ser da lápis voluntário, mas Perfeito. Bom, são 8h38, me permitam aqui um rápido intervalo comercial e voltaremos em instantes e ainda a gente vai falar sobre pandemia nesse programa, mais ainda, né, sobre pandemia, a polarização Bolsonaro, Lula e Centrão, e Centro, né, e uma projeção para 2022, o deputado estadual Valdec Carneiro, falando ao vivo conosco aqui. O senhor faz parte da Comissão de Educação também, não faz? Também faço. Deputado. Também faço. Perfeito. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto, pandemia, volta às aulas, essa coisa toda aí daqui a pouco. No próximo bloco aqui no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Viva o incrível!